Então, hoje nós estamos aqui gravando novamente, eu e a Melissa, e nós vamos dar continuidade à criação dos ícones que serão utilizados no website Armação e Matadeiro, que a gente está desenvolvendo. A gente está nessa fase aí de criação desses ícones que representam as características de cada hospedagem, né? A gente está buscando ícones que representem de maneira clara essas características. O último ícone que nós fizemos, né, ontem, né, foram esses aqui. A gente começou com a ideia de trabalhar uma placa para indicar que é permitido animais. No entanto, a gente acabou a placa não estava representando bem ali naquelas dimensões. A gente acabou criando esse novo ícone, né, onde a gente coloca a ideia da pessoa junto com o seu animal, né, para simbolizar que o local dessa hospedagem permite que os seus hóspedes tragam os seus animais de estimação. A gente tentou também, a gente trabalhou a ideia do chuveiro e a gente trabalhou também a ideia do banheiro utilizando a pia, né, e uma privada para representar o banheiro, né. Acredito que a gente chegou num resultado razoável. Interessante, né, lembrar que a gente está fazendo tudo isso com elementos bastante simples, com formas bastante simples, sempre buscando identificar as características mais marcantes daquele elemento, né, e os elementos mais representativos do conceito que a gente quer criar, né. Então, hoje, a gente tem aí, vamos começar, acho que numa sequência aqui dos itens que a gente ainda tem para fazer, a gente tem o desafio de criar uma representação de ícone para indicar que uma acomodação está reservada, né, ou disponível para reserva, ou ainda aguardando confirmação. Ou seja, ela no primeiro momento, né, para a pessoa que acessar o website e aquela acomodação estiver disponível, né, o ícone de acomodação disponível vai estar, né, sendo mostrado. E caso essa pessoa clique para reservar, haverá então um ícone de aguardando confirmação de reserva, vamos dizer assim. E após o período, um determinado evento que o proprietário da hospedagem é que vai determinar, ele, quando marcar que a confirmação, né, que foi confirmada aquela reserva, aí a gente vai ter a representação de um ícone que indique que aquela acomodação está reservada. São essas as três situações que a gente tem que pensar nesse momento, tá? Acomodação disponível. Então, a ideia de acomodação, eu acredito que a gente pode chegar na ideia da acomodação disponível, digamos assim, se a gente está falando nesse caso, da disponibilidade de uma determinada hospedagem, né? Na prática é isso. Então o que me vem na mente é assim, né? Uma construção de uma casa representa bem a hospedagem, né? A casinha pode representar bem a hospedagem. A gente pode personalizar talvez essa casinha para que, né, não fique também parecido com o botão de home, que é uma casinha também normalmente, né? Nos websites você vê muito a casinha sendo utilizada para representar o ícone home. Então, quer dizer, partindo dessa ideia de construir uma casinha, o
que eu vou fazer, né? Nós vamos trabalhar aí um retângulo, inicialmente um retângulo horizontal. A gente pode criar ele livremente aí. A gente vai construir primeiro, né, a casa, a nossa casinha, vamos dizer assim. E, bom, quer dizer, a gente vai trabalhar, vamos definir primeiro aqui as dimensões adequadas desse retângulo inicial. A gente vai trabalhar aqui com uma largura de 10 pixels. Vamos desativar aqui o ícone de proporção para que a gente possa alterar a proporção, né, para 2 pixels de altura. Isso, se você por acaso tiver com o zoom muito afastado, né, aproxima mais. Tá, esse ícone que a gente colocou na horizontal, na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você pressionar a tecla Shift no teclado e girar enquanto gira, né, clica e arrasta para girar, né, para vertical, tá? O Shift ele te ajuda na hora de rotacionar para parar exatamente em 90 graus, porque com o Shift pressionado o elemento só vai girar de 45 em 45 graus, né? Então, essa é, vamos dizer, a nossa parede da casa. Agora eu vou criar uma cópia rapidamente, simplesmente arrastando com o Shift e com o Alt pressionado. Não precisa nem do Shift, mas arrastando um pouco para o lado, clicando e arrastando no elemento com o Alt pressionado. Agora nós vamos rotacionar esse elemento novo com o Shift pressionado até 45 graus, né? E nós vamos arrastar este nosso elemento, né, de maneira que, vou até aproximar melhor aqui, que a borda dele passe exatamente sobre inicie no canto da parede, né, e procura manter o alinhamento com o centro do seu retângulo. Tá? A gente conseguiu esse resultado aqui, que vocês estão vendo, né? Em 100% aqui, a resolução está boa também, do traço. Tá? Agora, nós temos aqui a ideia então da parede e a ideia do telhado lateral, vamos dizer assim. Nós vamos agora construir a representação de uma cama, né? Então, para criar essa cama, nós vamos criar ela construindo um outro retângulo, mais ou menos um pouco menor que a metade do retângulo da parede, né? Respeitando aí um espaço horizontal entre a parede. E a gente vai construir essa cama. Como é que a gente pode representar bem a ideia da cama aqui? Porque a gente vai... bastante simples, né? A gente precisa apenas buscar a representação do pé da cama. Isso vai criar uma boa identidade para esse elemento. Quer ver só? Só que antes, a gente vai botar um pixel apenas de... Não, ficou muito grande a borda arredondada aqui para esse tamanho de elemento. Vamos deixar sem a borda arredondada por enquanto. E nós vamos utilizar a ferramenta... nós vamos criar, na verdade, um retângulo menor. Lembra que o nosso retângulo tem 10... vamos ver quantos pixels tem o nosso retângulo. Olha, ele está com 5, o meu retângulo aqui está com 5 pixels de largura. Eu vou colocar ele com 6 pixels de largura, ok? Para que o número seja par. A gente pode deixar ele com 4 de altura, né? Então eu tenho um retângulo de 6 por 4. Agora nós vamos criar uma cópia desse retângulo, Ctrl C, Ctrl F. Né? Ctrl C para copiar, Ctrl F ele cola uma cópia em cima exatamente do mesmo local onde está o retângulo original. E agora você vai alterar a largura
para 4 pixels ao invés de 6. Né? Você vai mudar para 4 pixels a largura. E você também vai reduzir a altura para apenas 1 pixel. Tá? Bom, isso vai te deixar com um retângulo bem no meio do outro, né, do retângulo original. Você vai arrastar esse retângulo que você criou com a tecla Shift pressionada para que ele desça exatamente no mesmo local, na mesma linha, né, para baixo, na vertical, sem perder. Bom, depois de arrastar, eu quero que você arraste até que as duas bordas, né, inferiores estejam exatamente. Não tem problema se o seu retângulo menor passar um pouquinho, é até recomendável que ele passe assim um pouquinho por cima da borda do retângulo anterior, para a gente não correr o risco de ficar com alguma linha, alguma sujeira, né, aqui na parte de baixo. Você vai agora, esse retângulo da frente que a gente criou foi só para poder a gente recortar esse mesmo formato, né, dele na imagem de trás. Então agora você vai selecionar o outro retângulo pressionando o Shift, né? Você tem que estar com o Shift pressionado para selecionar os dois. E então, na ferramenta de composição, Back menos Front, a gente vai ficar com a ideia, né, de um pé para a nossa cama. Né? Você voltar isso para 100%, realmente a visualização fica bastante pequena, mas mesmo assim ainda é possível, né, visualizar, entender que aqui a gente tem os pés, né, a ideia dos pés. No entanto, a representação da cama, ela não está perfeita ainda, né? Isso aqui poderia ser uma mesa e não uma cama. Então a gente aí ainda tem o desafio de tentar melhorar um pouquinho essa representação da cama. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Né? A gente pode trabalhar a ideia de uma cabeceira para essa cama. A cabeceira representa bem a cama. Né? E essa cabeceira de cama, né, a gente precisa, para ela não se confundir com a nossa parte de baixo da cama, o que a gente vai fazer é que a gente vai trabalhar um espaço em branco antes na cabeceira. Então, para criar a cabeceira da cama, a gente vai trabalhar a ideia do retângulo mais uma vez. Esse retângulo você pode criar ele usando a mesma largura do retângulo de baixo, tá? E a mesma altura também, ou seja, a gente pode inclusive vir lá embaixo e colocar 6x4, né, que foi o tamanho original que a gente iniciou. Esse retângulo a gente vai colocar os cantos dele arredondado, pode botar em número 2 pixels, de 2 pixels, o canto arredondado. Tá? Com a ferramenta de seleção, né? Aí agora, olha só, a gente vai precisar cortar, vamos dizer assim, essa cabeceira aqui na metade. E você sabe qual a estratégia que a gente sempre utiliza para recortar, né, a metade de quando eu quero recortar a metade de um elemento assim que eu tenho. Eu crio um outro elemento por cima, um retângulo, né, esse retângulo que eu criei por cima, você pode tirar o canto arredondado, né, se quiser. Ou até, nesse caso, eu vou fazer um pouco diferente. Né? A gente poderia... Eu vou mudar aqui, né, a estratégia, mas a gente vai precisar cortar de qualquer jeito. Então, tudo bem, vamos selecionar os dois elementos, assim, e a gente já sabe que usando lá embaixo o nosso back menos front, ele vai ficar somente com um elemento que a gente quer, né, representar, que seria a cabeceira da cama. Iria ficar, né, ali na parte de cima. Não ficou boa ainda, porque a representação aqui está como se fosse uma tampa, né, não tá muito fácil ainda de entender. Mas eu acredito que agora o que a gente vai fazer vai melhorar essa identidade, né, da cabeceira. Nós vamos selecionar a nossa cabeceira atualmente, vamos criar uma cópia dela com Ctrl+C, Ctrl+F, tá? E aí essa cópia a gente vai
mudar as dimensões dela para 4 por 1 pixel de altura. Tá? E, mais uma vez, alinhar esse novo elemento com a parte inferior do objeto, né, de trás. Né? Você vai arrastar ele para baixo até que ele fique realmente alinhado. Use o Shift quando você arrastar para baixo para que ele fique sempre na mesma posição, centralizado. Né? Clica primeiro no objeto e aí segura o Shift e arrasta para baixo. Agora seleciona os dois objetos e back menos front. Você vai ficar então com o que representa melhor a ideia da cabeceira. Então agora a gente vai arrastar esse nosso, né, elemento para sobre a cama. Vamos visualizar de longe. Essa em 100%, né? Não está muito claro ainda, né, qual a ideia. Eu vou tentar melhorar um pouquinho aí a questão do espaço, né? Talvez também reduzir ainda um pouco o tamanho, mas para que ele, né, não fique exatamente do mesmo tamanho que o outro elemento. A gente também, essa foi uma tentativa, né? Uma tentativa válida por conta do... Aqui, olha só, aconteceu, né? Acabou ficando um tracinho no meu objeto que eu acabei não colocando ele na posição correta. Quando eu fiz a mesclagem aqui, ó, eu tinha que descer ele um pouquinho mais para não acontecer esse tracinho de baixo, né? Então eu fui no Ctrl Z, Melissa, até desfazer quando a gente, né, mesclou aí isso. Então quando arrastei agora um pouquinho, eu passei um pouquinho do elemento de trás para que não fique aquela linha, né, divisória ali que ficou ruim. Bom, de qualquer forma, aí a gente pode trazer agora o objeto para a posição. Ele realmente não ficou representando bem ainda, né, a ideia da cama, mas acredito que a gente também precisa representar talvez outros elementos da casa antes. Por exemplo, a janela, talvez identifique bem, né, a nossa casa usando uma janela. Então eu vou arrastar a nossa cama por enquanto um pouquinho para o lado. Nós vamos trabalhar a criação de uma janela aqui nessa casa, né? A gente vai criar um retângulo, né? Ele sem bordas arredondadas, ele é retangular mesmo. O tamanho dele, vamos manter a proporção 6 por 4, né? Ficamos com o 6 por 4 que está funcionando bem. A gente precisa representar aqui a janela melhor, portanto, uma solução, né, interessante seria a gente separar, deixar essa janela, na verdade, ao invés de ficar com 6 por 4, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar dois retângulos de 3, deixando um pixel mais ou menos entre elas, tá? Para a gente tentar reproduzir a ideia da janela. Para que essa janela não perca a sua unidade, a gente vai trabalhar talvez um pequeno traço retangular na parte de cima da janela e talvez até na parte de baixo também. A gente fica aí talvez com a representação. Opa! Deixa eu botar aqui em 6. Ah, sim, é porque vou botar 7 na real, porque eu dei um espaço aqui de 1 pixel entre os dois lados da janela, tá? A gente pode ajeitar isso melhor aí. Você pode alinhar, né, selecionando os 3 elementos e utilizando a opção de alinhamento aqui à esquerda, por exemplo.
aqui à direita, né, do outro lado. E eu acredito que a gente, para poder ter uma boa representação da janela, também pode ser interessante a gente criar alguns pequenos traços assim, de 1 pixel de altura, ou até menos, na verdade. A gente pode trabalhar aqui com meio pixel, com a ideia de meio pixel, né, pelo menos, né, e com a largura de 2 pixels, ok? Esse pequeno retângulo a gente posiciona ele centralizado aí em relação à janela, e a gente vai criar aí mais 2 cópias dele, né? Ele está aqui, é que ele está da mesma cor, a gente não está vendo, né? Mas eu sei mais ou menos pela posição dele, onde ele está. A gente pode mudar a cor agora para branco, por exemplo, para facilitar, né, a identificação. A gente vai selecionar os 3, tá vendo? E vai arrastar com o Shift e o Alt pressionado para o outro lado, né? Apenas para a gente ter uma ideia melhor da visualização da janela. Você vê que a distância, né, realmente quase somem, desaparecem os tracinhos, a gente fica bem com um destaque da casa. A gente está com a ideia aqui de quantos pixels por enquanto, 14 pixels. A gente ainda pode trabalhar os demais elementos que serão necessários. Na verdade, assim, eu inicialmente coloquei a ideia do telhado com 45 graus, mas não tá bem legal. Se você por acaso quiser alinhar, lembra de alinhar sempre seleciona os três retângulos. Sempre que você usar o alinhamento, seleciona os 3 elementos e utiliza os recursos de alinhamento do próprio programa. Por exemplo, alinhar centralizado aqui, horizontal centers, né? É o que vai colocar eles centralizados entre si, né? Aí você vai pressionar, se você fica bem alinhadinho, direitinho. E um outro recurso também importante, tá? É o distribuir. Quando acontece de não ficar muito certinho, se você achar que não está muito boa entre os retângulos, se não está muito uniforme, olha como é simples. Você vem aqui na opção na caixinha de distribuir, tá? E aqui você vai selecionar, por exemplo, se eu quero, né, que eles estejam distribuídos, eu posso escolher aqui vertical centers. E aí ele distribui exatamente entre o espaço igual entre os 3. O vertical centers. Isso, olha, ficou o espaço exatamente igual entre os 3 elementos, né? Visualmente parece que está certinho, mas se você quiser ter certeza mesmo, é bom sempre utilizar esse recurso, tá? Olha só, né? Esses 3 elementos, eles na verdade, você pode, ao invés de ficar com uma caixinha branca, a gente sabe que a gente pode mesclar, né? Unir esses elementos. Na verdade, eu vou usar o recurso de back menos front, selecionar todos eles, né? O retângulo maior e os menores, e com o back menos front você passa então a não ter mais o retângulo aqui. Você tem exatamente um espaço um espaço recortado onde aquele retângulo existia, tá? O mesmo a gente vai fazer para o outro lado da janela. Você pode clicar direto em cima do botão, uma vez que foi o último efeito aplicado, ele vai ser reaplicado aqui quando você seleciona. E depois você pode selecionar todos os objetos e usar a opção Unite, né? Para poder transformar isso num elemento individual, independente, né? Mas os meus não estão alinhados. Não ficou muito alinhado? O quê? Só o traço de cima, você diz? Né? Esse, você diz. Mas tá bom, num nível pequeno não vai dar nem para ver isso em 100%, tá? É aquela história, né? Não fica
De longe você praticamente não vai ver. Só que a gente ficou com uma inclinação muito grande aqui de fato, né? Eu vou pedir para vocês reduzirem essa inclinação e aí nós vamos até trabalhar um posicionamento um pouco diferente para esse telhado, tá? A gente vai deixar apenas uma sobrinha e vamos encostar ele bem na ponta de fora do nosso retângulo, tá? Vamos visualizar como é que isso está ficando a distância de 100%. Tá? Por enquanto está ficando interessante, eu estou conseguindo ter uma boa visualização dos detalhes. Né? Está caracterizando bem até agora. A gente, no entanto, né, nossa casa, nosso telhado aqui ainda, na real, a gente precisaria de trazer ele um pouco mais para a direita. Né? Aí entra a situação da cama novamente. Eu vou tentar... Você parece um cadeado. Parece um cadeado, né, por enquanto. A gente está ainda chegando perto do nosso limite em termos de desempenho. Ó, eu tô, né, a gente está aqui decidindo essas coisas, né, aqui juntos. Então eu vou tentar trazer o nosso telhado um pouquinho mais para a direita do nosso desenho. A gente pode até talvez subir um pouquinho ele aqui. Ou seja, a gente aqui está com a ideia da visão da metade da casa. Eu pensei em trabalhar talvez uma ideia de um tracejado no meio já vou explicar qual que é a minha intenção. Eu vou colocar meio pixel nesse tracejado. A gente pode trabalhar aí com talvez 2 por 1. A minha ideia aqui é criar uma espécie de separação conceitual entre a casa e a cama. Vamos ver de longe, só para confirmar que eu fiz uma grande besteira, né? Vamos ver de longe como é que o objeto que a gente conseguiu obter. Bom, parece que tem um carro ali. Parece que tem um carro ali, muito bem. Eu acho que a nossa cama aqui não vai realmente ter jeito dela se encaixar nesse contexto. Vou tirar ela por enquanto. A gente ficou com a ideia da casa até o momento. Também, já que a gente vai trabalhar a ideia da casa, então o que vai acontecer é que a gente vai criar um novo... dar continuidade à nossa casa, né? Dar continuidade à nossa casa, ou seja, eu vou criar uma cópia desse telhado, Ctrl C, Ctrl F, né? A gente vai clicar com o botão direito e mandar ele refletir na horizontal e então posicionar de maneira a completar a ideia do quadrado, ou seja, eu vou repetir, tá? A gente selecionou Ctrl C, Ctrl F para criar uma cópia exatamente em cima, né? Então eu tenho uma cópia, posso até arrastar logo para o lado, se eu quiser. Clicando com o botão direito, você tem a opção Transform, Reflect horizontal. E aí você arrasta um pouquinho mais, né? Ajeita aí a posição para ficar o encaixe, né? Na verdade, o vértice aqui, a pontinha do retângulo, tenta encaixar, encostar, né? Encontrar as duas pontinhas dos dois retângulos do telhado. Tenta aproximar ao máximo para, né, te ajudar. E também, olha só, a gente agora ficou um espaço vazio aí entre o nosso telhado, mas você vai lembrar que quando a gente visualiza esse 100%, né, não faz diferença, tá ok? Não faz diferença. Então vamos deixar como tá, só que a gente vai ter que olhar o tamanho que a gente... Ó, acabamos ficando com 25 pixels, né? Tá muito no limite. O que eu vou fazer então? Vou selecionar apenas os dois elementos do telhado e a gente vai diminuir um pouquinho isso só, tá? 24 pixels tá interessante, né? A gente pode ficar com 24 pixels, eu posso
23 e pouquinho aqui, né? Eu poderia colocar 24 precisamente também. Mas esse é o tamanho realmente máximo que o meu desenho pode ter. Eu vou ficar com esse tamanho. E vou replicar a nossa parede, né? Eu vou manter o Ctrl, o Shift e o Alt pressionados. E vou arrastar até que a ponta do meu retângulo encoste do outro lado, no outro lado do telhado. A gente tem aí, né, quase pronta aí a nossa casa. Eu acredito que a gente não precisa nem trabalhar a ideia da porta inicialmente, mas, né, a gente ainda está com um problema. Né? Nosso problema, nossa dificuldade ainda é como que a gente está representando aqui a ideia da disponibilidade ou não da hospedagem. E aí a gente vai ter que incluir um outro símbolo aqui. E eu acredito que o melhor símbolo nesse caso é um símbolo bastante simples de ser criado. A gente vai criar ele com as mesmas dimensões de 6 por 3, talvez, né? Não, 6 por 2 pixels, tá? Esse nosso retângulo a gente vai deixar ele com a inclinação de 45 graus, e aí você sabe que é só manter o Shift pressionado quando você rotacionar, né? Para que você mantendo o Shift pressionado quando rotacionar, ele vai ficar certinho em 45 graus. Você vai dar um Ctrl C, Ctrl F para criar uma cópia desse elemento em cima desse outro. Vai manter o Shift pressionado e vai rotacionar para o outro lado, né? Vai ficar ao contrário, como se fosse um X. Né? E agora você vai aproximar bem e vai conseguir posicionar o seu retângulo, né? Um retângulo como se fosse a letra V. Né? Ele vai ficar bem, vai coincidir os dois vértices, né, as duas pontinhas dos dois retângulos, mais as duas pontinhas inferiores dos dois retângulos. Né? Com o seu retângulo do lado esquerdo selecionado ainda, você vai reduzir, né, clicar e reduzir o tamanho dele até mais ou menos a metade do espaço entre os dois marcadores que você tem visualmente, tá? E aí a gente tem o símbolo de, né, aquele visto, né, que a gente vai trabalhar esse símbolo para indicar que o local está disponível, então, para reserva. Esse elemento você pode mesclar ele usando o Unite, né? E a distância ele tem uma boa visualização, né? Agora a gente vai precisar fazer um círculo, né, que caiba esse retângulo, desculpa, esse elemento de visto, né? A gente vai selecionar a ferramenta de círculo lá na barra de ferramentas, vamos aproximar bem no nosso elemento, e mais ou menos aqui no meio do seu elemento você pode clicar primeiro, segurar com o mouse, né? E aí apertar o Ctrl, o Alt e o Shift para construir o seu círculo de maneira que você consiga perceber uma distância razoável, né, das pontas do seu elemento, né, de visto em relação às bordas. Ele vai aparecer preenchido, você vai deixar ele preenchido. Na verdade, eu vou até te pedir para usar a ferramenta de seleção e aumentar um pouquinho mais ainda o seu círculo, tá? Com o Shift e o Alt pressionado para que ele aumente, né, mantendo o centro. Você vai agora criar um pequeno retângulo de 2 por 2 aqui na parte de cima dele, ó. Né? Vamos ver um retângulo aqui de 2 pixels por 2, tá? Esse retângulo de 2 pixels por 2, você vai clicar na ferramenta de seleção e pode mudar a cor dele, uma outra cor qualquer para facilitar a visualização. Eu quero que você aproxime bem e coloque o seu retângulo de maneira que a borda superior do círculo coincida com o seu retângulo, tá?
E agora você vai selecionar o seu círculo novamente, tá? Depois de posicionar bem na borda, vai selecionar o seu círculo novamente, clicando nele, só clicar. Ctrl C, Ctrl F para criar uma cópia do seu círculo. E agora quando você reduzir com o Shift e o Alt pressionados, você reduzir o tamanho do seu círculo, né, para o centro, também você vai tentar trazer o seu círculo até a borda do seu círculo também coincidir com a borda de baixo do retângulo. Tá? Por que a gente fez isso? Né? Para a gente ter certeza que a distância entre as bordas dos dois círculos tem exatamente 2 pixels de distância. Porque a gente coincidiu, a gente sabe que o retângulo tem 2 pixels. E a gente colocou um círculo coincidindo com a borda superior e o outro com a borda inferior, a gente tem 2 pixels de distância entre as bordas. Aí você pode vir aqui selecionar esse círculo, não selecione junto o seu elemento que está aqui, né? Então só o círculo, clica no primeiro círculo, no segundo e usa a opção Back menos Front para criar aí o buraco, né? No meio do seu círculo de trás. Você pode aumentar um pouquinho, veja que ainda ficou muito apertadinho, né? Em relação aqui, eu vou aumentar um pouquinho mais a largura para deixar um pequeno espaço entre a borda e o símbolo. E a gente pode apagar o nosso retângulo de 2x2, tá? Bom, o que a gente ficou aqui, né? Com um elemento novo que a gente vai tentar trazer, agrupar aqui, dar um Ctrl G, mas poderia juntar os dois. E a gente pode trazer a ideia desse elemento, né, para o meio do nosso objeto da casa. Que a gente acabou criando aí um probleminha, né? Quando a gente fez o círculo vazado, agora quando eu posiciono o meu círculo, né, na frente da casa, acaba que o fundo da casa acaba atrapalhando a ideia do nosso novo elemento, né? Quer dizer, a gente poderia resolver isso de maneira simples, tá? De que forma, né? Eu posso posicionar o meu elemento onde eu quero que ele fique, né? Então, por exemplo, aqui vou visualizar, vou selecionar todo o elemento e ver qual o tamanho. Ele ficou com 25 de altura, então ele ficou grande ainda. Eu vou tentar trazer ele ainda um pouco mais para baixo, né? Mais ou menos aqui. No entanto, aqui. Vamos ver ainda agora com qual altura. Ah não, ele está com 25 na largura, ou seja, a gente tem que trazer o nosso círculo, na verdade, mais para junto, para dentro da casa. Deixa eu visualizar aqui com quanto a gente ficou agora. Eu estou tentando chegar, 24, né, de largura e 21 de altura. A gente ainda pode até trazer ele um pouco mais para cima, né? Já que ele está com 21, ele pode ficar até com 24 de altura. Então a gente tem, está com 22, ainda pode ir um pouquinho mais para cima. Vamos ver agora. 24, passou um pouquinho, é só descer um pouquinho, pronto. Vamos ver aqui, 24 certinho, né? Também na vertical. Agora o que eu vou fazer para poder ajustar o meu, né? Não ficou muito bom, eu vou trazer um pouquinho mais para baixo ainda, né? Porque na real eu quero que ele pegue um pouquinho da parede aqui, tá? Então esse é o local onde eu quero que o meu sinal de visto fique. Então eu tenho que agora basicamente remover aqui todo o elemento da casa que está aparecendo nesse local exatamente. Olha, é bastante simples aqui, a gente vai criar um novo círculo, um novo círculo que fique, que cubra exatamente, eu vou partir do centro aqui, exatamente essa área onde eu quero que ele recortar, vamos dizer assim, tá? Então eu posso até tirar o meu sinal de visto aqui, eu fiquei com um círculo novo que eu criei somente, né, em cima do local que eu vou querer recortar no fundo, né? E agora eu vou selecionar o elemento de trás e o meu círculo. Vou até guardar uma cópia desse círculo aqui ao lado, arrastando com o Alt, só para guardar uma cópia, né, do círculo. E agora eu vou selecionar o círculo e esse elemento
do telhado e vou pedir aqui simplesmente o back menos front. Veja que ele recortou direitinho com contorno aqui, né? Eu vou trazer o meu círculo de volta para cá e eu vou fazer a mesma coisa com esse pedacinho aqui, ó, do telhado do outro lado, né? Então agora eu criei aqui exatamente o espaço que eu preciso para trazer aqui o nosso símbolo de visto, né? Para o local correto. Pronto. Olha o resultado final que a gente conseguiu. Eu estou fechando aqui as arestas. Então, perfeito, né? Agora precisa fazer o recorte, selecionando os dois, back menos... Isso, perfeito, perfeito. Então, já pode trazer o símbolo de volta. Já vai funcionar. A ideia é que, na verdade, não precisava nem ter tirado esse cantinho, né, do lado de cá do telhado, porque o que eu havia, né, tirado já resolvia o problema. Era só realmente o pedaço desse telhado do lado de cá que estava atrapalhando ali, né, passando por cima. Bom, eu vou selecionar o nosso elemento aqui. Vou deixar ele sem selecionar, vou só botar o zoom de 100% para ter a nossa visualização. Podia botar uma porta. A porta pode ser interessante, né? A gente também pode tentar criar ela aí rapidamente. Vamos ver se vai ficar legal. A gente vai partir da mesma linha da parede, né? Do limite da parede. Dando um espacinho aí, a gente vai trabalhar um retângulo sólido, né, para trabalhar a ideia da porta. Eu vou até mover o nosso visto um pouquinho para cima, de maneira que deixe o espaço da porta, né, entre a porta e o nosso elemento de identificação da disponibilidade, que é o nosso sinal de visto aqui. Então, com isso, né, vamos ver. Eu acredito que a gente conseguiu trazer a ideia da casa e da disponibilidade, né, nesse símbolo. Vamos ficar com esse por enquanto. Então a gente vai agora, né, criar uma cópia dele, selecionar todos os elementos e arrastar para a esquerda, para criar uma cópia desse elemento. E a única coisa que a gente vai fazer é, nesse elemento central aqui, na verdade, eu vou apagar esse sinal de visto aqui. Você pode selecionar todos os pontos dele, clicando com a ferramenta de seleção de nós, e aí deletar. Porque na real a gente uniu e aí não dá para separar, mas você pode apagar apertando Shift, né, com o Shift pressionado, e selecionar todos os nós e deletar o elemento. Na verdade, poderia também deletar agora com o Delete. Você poderia também selecionar clicando, acredito eu, só no elemento central. Enfim, era só para apagar o elemento aqui interno. Agora a gente vai representar a ideia do sinal de exclamação, né? A gente vai fazer rapidamente aqui um retângulo. Esse retângulo a gente deixa ele com os 2 centímetros, os 2 pixels de horizontal, tá? Inicial. E a gente vai trabalhar uma altura de 4 pixels para ele, tá? Então ficou 2 por 4, tudo bem? Deixa um espacinho ali mais ou menos centralizado, né? Agora a gente vai criar um círculo aqui na parte de baixo dele. Você pode clicar mais ou menos no centralizado aqui, mais abaixo, e usar o Shift e o Alt pressionado, né, na hora de criar o seu círculo. Tenta criar ele mais ou menos da mesma largura, um pouco menor do que a largura do seu retângulo. A gente pode também, talvez, com a ferramenta de seleção de nós, clicando no nosso objeto retangular,
depois você alinha utilizando a ferramenta de alinhamento lá de baixo. Mas aqui eu quero que você clique com a ferramenta de seleção de nós no seu elemento, e aí você vai arrastar, ó, a ponta esquerda um pouquinho para dentro, né? Pode usar o Shift pressionado para você manter ele na linha, né? Alinhado, para ele não perder o alinhamento inferior. E vai arrastar o outro ponto do outro lado também, mais ou menos a mesma distância para o centro. Tá? Isso vai fazer a gente criar aí uma pequena inclinação nas linhas que melhora um pouco a visualização do símbolo. O nosso símbolo ficou pequeno, o meu círculo aqui ficou muito pequeno, eu vou aumentar ele um pouquinho. Então eu vou clicar nele, no elemento, né, e depois eu posso pressionar a ferramenta de seleção de objetos para aparecer os marcadores, para eu poder aumentar o tamanho dele, tá, desse círculo. Ele tem que ficar um pouco mais largo, né, para melhorar a visibilidade dele. Então vamos ver como é que ficou em 100%. Aqui o meu ainda está ruim, eu acho que o espaço dele aqui entre os dois está apertado, eu vou aumentar um pouquinho o espaço entre eles. Tá? Pronto, acredito que agora sim eu estou conseguindo identificar bem aí o símbolo de exclamação. Né? Tá? Aí a gente vai criar agora, selecionar todos os elementos, mais uma vez, e arrastar para o lado, ó, criando uma terceira cópia. Né? E a gente vai apagar esses dois elementos do centro que a gente criou. Você pode arrastar para selecionar todos, movimento com Alt e Shift, clicando com Alt e Shift para criar uma cópia. E agora a gente vai criar um outro retângulo de 4×2, né? Vou botar aqui 4×2, tá? Esse retângulo de 4×2 você vai colocar ele apertar o Shift e rotacionar para que ele fique na diagonal. Na verdade eu vou aumentar para 5×2. 5×2, tá? Ele na diagonal. Você vai rotacionar ele para que ele fique na diagonal, usando o Shift, né? Para ele ficar. Tem que clicar para selecionar, então manter o Shift pressionado e rotacionar. Ctrl C com Ctrl F para criar uma cópia, e aí aperta o Shift de novo e rotaciona. Você vai estar rotacionando o segundo retângulo, vai criar um X. Aí, eu acredito que esse X vai representar a não disponibilidade do nosso imóvel. Então você vai selecionar os dois elementos, né, o seu X inteiro, vai usar a ferramenta. Pode dar Unite? Oi? Pode dar Unite? Não entendi? Pode dar Unite? Aumentar mais? Unite? Ah, sim, exatamente. É isso aí, vamos dar o Unite agora, eu não tinha entendido, foi mal. E vamos arrastar ele para o centro do nosso círculo. Né? Ficou. Vamos ver a distância, ó. Olha só, ficou ruim a distância, a gente não está tendo uma boa visualização dos limites do nosso X. Então vamos aumentar um pouquinho aqui, ó, ele, ó, para que ele fique mais próximo das bordas, tá? Você aumenta com o Shift e o Alt pressionado para ele aumentar do centro para as laterais, ok? E deixa um espaço aí disponível. Vamos ver? Agora sim, né, eu consigo visualizar bem a ideia do X. Se ficar muito grande, reduz um pouquinho mais. Né? O ideal aqui, gente, olha só, a gente não está trabalhando uma medida exata dessa distância. Mas eu quero lembrar a vocês que você pode imaginar que menos que 1 pixel é 1 pixel de distância, né? Ou seja, se você criar um retângulo aqui de 1 por 1, vamos dizer 1 pixel, né? 1 pixel por 1, o que acontece? Você poderia usar esse 1 pixel para ter uma ideia de distância, de referência. 1 pixel é um espaço que você consegue visualizar bem entre dois elementos. Menos que 1 pixel já começa a parecer borrado. Se você tem, vamos dizer aqui, né, em algum desses cantos aqui,
tivesse menos de um pixel, né, você já ia começar a perceber que o desenho, que um elemento estaria se misturando de certa forma ao outro, né? O que acontece é que o software de desenho, o Expression Design e outros, né, ele começa a fazer a interpolação, que chama, que é quando ele começa a criar pixels adicionais, tá, para dar uma sensação de suavidade nas bordas dos objetos. Para você evitar, né, que isso aconteça, que esses dois objetos meio que se mesclem, né, basta você respeitar esse limite de 1 pixel de distância entre eles. Aqui embaixo, por exemplo, na distância da janela, para exemplificar bem, vamos arrastar o meu retângulo de 1 pixel. Eu vou botar ele na cor azul aqui para facilitar. Olha só que interessante. A nossa janela, né, eu deixei propositadamente ela com o retângulo que representa o vão da janela com meio pixel. Por quê? O meio pixel eu sei que a visualização dele em 100% vai ficar um pouquinho borrado, mas como eu estou representando simplesmente um pequeno risco na janela, né, para representar o vão da janela, o respiro da janela, esse meio pixel para mim foi o suficiente. No entanto, se eu quisesse uma boa definição nesse elemento, nesse vão da janela, vamos dizer assim, eu teria que deixar pelo menos 1 pixel, né, de tamanho para esse vão, e eu teria que também deixar 1 pixel em relação às bordas, tá? Como a gente está trabalhando com elementos muito pequenos, é por isso que a gente está encontrando que a gente está tendo que lidar, né, com esses desafios em relação ao tamanho dos elementos. E eu estou aproveitando para tentar compartilhar com vocês as dicas, né, o que eu conheço de dica para trabalhar com elementos, com a criação de ícones, né, nessas dimensões menores, assim. Tá? Então, com isso a gente tem, então, aí no primeiro momento, a não ser que a gente tenha uma ideia melhor para representar a acomodação nos 3 estágios de ocupado, disponível e aguardando confirmação, eu acho que a gente chegou num resultado satisfatório. O que você acha, Melissa? Muito bom. Você acha que está legal? Uhum, muito bom. Os símbolos, né, não são as melhores, mas a exclamação, normalmente, ela dá essa indicação de que existe alguma coisa ali acontecendo, né? A exclamação é para isso. O símbolo de visto, ele indica, normalmente, a disponibilidade do imóvel. É claro que, na minha opinião, esse ícone a gente depois pode pensar em mudar ele também. Assim como a gente trabalhou um tamanho diferente para o ícone de indicação de check-in, né? A gente poderia pensar também depois em trabalhar uma formatação diferente para esses ícones, porque aqui a gente se beneficiaria muito das cores, né? O ideal mesmo era que esse símbolo aqui, ó, esse junto com a sua roda fosse verde, tá? Que a gente, né, claro, aqui ele precisa vir para frente do retângulo, ele estava atrás, que esse símbolo, né, esse nosso símbolo fosse amarelo, né, uma ideia de um laranja, e esse nosso símbolo aqui, é claro que você já está imaginando que ele fosse, né, um vermelho. Então, acredito que com os símbolos coloridos a gente ganha na hora um impacto de clareza, de definição muito melhor para disponibilidade desse imóvel. Não sei se seria o caso da casinha também estar na mesma cor. Acho que não. Acho que só, né, a cor aqui ela está destacando a questão da disponibilidade muito bem. Acho que a gente pode até manter esse por enquanto. Mas a gente está saindo do padrão do que foi determinado na ideia do início do projeto, que a gente pensou, né, no início em construir alguma coisa, né? A gente não pensou colorido, a gente está saindo do padrão. A gente pode ter a liberdade para decidir sair do padrão do projeto? A gente tem, porque o projeto é nosso, a gente que está desenvolvendo, mas isso, num ambiente onde você tem um time
com várias pessoas envolvidas, é comum que você não possa tomar essa decisão logo de sopetão, assim, que você talvez tenha que comunicar com outra pessoa, né, da sua equipe, ou, né, alguém responsável pelo projeto, as pessoas interessadas participando do projeto. Mas seria certamente uma ideia válida, ia ser considerada, né? Inclusive também a criação de um ícone diferenciado ainda mais para essa situação, né? Que não fosse assim nesse tamanho tão reduzido. Mas enfim, para o nosso caso aqui, né? Para o nosso trabalho aqui, eu acho que tá razoável assim. Vamos manter. Vamos partir para o próximo. A gente acabou criando aqui esses 3 da acomodação aqui, eu vou riscar. A questão do permite animais, a gente fez ontem, né, o ícone do permite animais. Tá? A gente já construiu aqui a ideia desse ícone. Né? E a questão do permite hóspedes adicionais, a gente tinha trabalhado uma ideia inicialmente, mas eu acho que a gente pode aqui rapidamente trazer também logo, mesmo que a gente já tenha feito, né, a gente pode criar aqui a ideia do hóspede adicional. Eu vou até trabalhar, na verdade, utilizando esse outro bonequinho que a gente fez ontem para o cachorrinho, né, porque ele tem a parte de baixo do corpo. Eu acho que ficou legal essa parte de baixo, então vamos trabalhar com ela. Eu vou unir aqui esse corpo desse bonequinho. Aí temos um ícone bastante legal ali do bonequinho para a gente utilizar no nosso site, tá? Eu gosto sempre de que eu tenho um elemento, eu crio uma cópia, sempre que eu vou trabalhar crio uma cópia dele para manter o original. Bom, então como que a gente pode trabalhar a questão da disponibilidade de você, né, trazer outros hóspedes para, vamos dizer assim, para sua acomodação, né? Se é uma casa, se é um apartamento, vamos dizer, quem vai definir isso é o proprietário da hospedagem, né? E essa informação a gente precisa avisar, a gente vai avisar na forma de um ícone, né? Notificar as pessoas de que elas podem ou não trazer mais hóspedes para se hospedarem naquele local. Eu prefiro trabalhar, nesse caso, com a ideia de que o hóspede original, né, que contratou, reservou a hospedagem, a acomodação, ele precisa estar trabalhado num preenchimento sólido, e o hóspede adicional não previsto, a gente pode trabalhar a borda dele, ele sem preenchimento, para ele diferenciar dos dois elementos, do outro elemento. A gente pode fazer isso com uma borda sólida, mas também poderia pensar numa borda tipo tracejada, sabe? Para fazer o contorno desse hóspede adicional. No entanto, como as dimensões são pequenas, a borda tracejada pode ser um desafio. Então, vamos inicialmente tentar trabalhar a ideia realmente do conteúdo, né, do preenchimento sólido e do sem preenchimento, tá? Então, eu vou criar uma cópia desse nosso bonequinho aqui ao lado. Você tem um bonequinho desse aí? Não. Pode utilizar um outro bonequinho, se você quiser. Utilizar um outro que você tenha feito, né? O que a gente vai fazer aqui para criar, né, o nosso bonequinho sem preenchimento, só com um leve contorno, é simples. A gente cria Ctrl C, Ctrl F para criar uma cópia aqui do corpo aqui desse nosso bonequinho, e eu vou reduzir um pouquinho aqui o tamanho inicial desse nosso boneco, né?
No entanto, a simples redução proporcional faz com que o elemento fique menor e não se encaixe muito bem aí no nosso contorno. Talvez seja necessário você manualmente, né, reduzir aí, arrastar um pouco os elementos, fazer um pequeno ajuste aí no seu retângulo interno, tá? A gente vai apenas fazer alguns ajustezinhos em termos do posicionamento dos nós, de maneira a tentar, né, manter uma distância uniforme entre esses elementos. Vamos trazer para cá esse cara, aí a gente vai trazer esse cara aqui para acompanhar mais ou menos a mesma linha aqui, né? Então, mais ou menos aí a gente pode só posicionar, aí alinhar alguns os nós, de maneira que fique mais ou menos, né, uniforme o espaço entre os nós. Que a gente poderia aqui, né, se quisesse melhorar um pouquinho mais, criar aqui um nó aqui nesse pescoço, um nó adicional, para poder casar melhor aqui o contorno dessa linha do pescoço. Tá? Vou pintar na cor branca, para a gente começar a ter uma ideia melhor né? Assim, né? O objetivo nosso era mais ou menos esse mesmo, né? Criar um segundo objeto interno que fosse, né, igual, semelhante ao máximo possível ao elemento mais externo, fazendo apenas alguns ajustes aqui, para deixar mais suave o contorno. Aqui embaixo ainda falta a mesma ideia, né? Criar um novo elemento. A gente então pode arrastar aqui eu agora estou fazendo de uma maneira um pouquinho diferente, ó, trazendo aos poucos, né, o elemento interno aqui. Pintar aqui de outra cor. Esses dois pontinhos aqui você já entendeu que eles vão abrir para a esquerda, esses dois para a direita, né? A gente está criando aí o mesmo elemento em proporções um pouco menores, né? Tá? Então vamos ver isso 100%. Quer dizer, eu tenho a ideia eu acredito que a gente chegou no resultado assim razoável do nosso retângulo, do nosso elemento aí. Eu também acho que essa parte de baixo está muito próxima do elemento. Eu vou afastar um pouquinho, criar um espaço um pouquinho maior para melhorar a visualização, né? Então estou aqui com 100%. Realmente eu consigo visualizar bem o contorno aqui desse, deixando a margem para o entendimento de que
esse boneco representa um perfil diferente, né, dentro desse contexto. Quer dizer, agora a questão da disponibilidade, né? A gente pode aí, eu vou agrupar aqui esses dois caras. A gente vai agora trabalhar o conceito da disponibilidade. Eu já tenho os dois elementos aqui, né? Tá faltando o quê? Aqui para indicar que pode ou não pode haver um hóspede novo. Poderia um hóspede não planejado, né? Hóspede adicional. Eu vou arrastar aqui esse outro elemento que a gente utilizou, né? Da disponibilidade. Eu vou colocar ele na cor padrão aí do objeto. Aqui ele não precisa ficar colorido, tá? O nosso objeto, o nosso bonequinho, né, que representa o cara que contratou a reserva. A gente poderia até trabalhar um tamanho menor para ele, se fosse o caso, né? Mas para dar o destaque aqui para o visitante, né? Para dar um destaque, então eu vou aumentar talvez o tamanho do boneco do visitante, tá? Ele está com uma altura grande já, né? Vamos deixar aqui com 23 pixels de altura, tá um pouquinho maior. Eu vou diminuir um pouquinho o nosso hóspede, né? Original, vamos dizer assim. E aí a gente vai trabalhar aqui tá muito grande, né? Vou ter que reduzir um pouquinho mais aqui. Trabalhar talvez aqui ao lado. Aqui a gente tem 29 de altura, ainda está muito. 26. A altura está boa, a largura já está no limite. Quer dizer, os desafios de trabalhar com elementos pequenos, né? Eu estou acreditando que talvez, se a gente fazer um pequeno teste aqui, não tá legal ainda o conceito, tá? Eu tô gostando de trabalhar o tamanho, mas não tá legal ainda a representação. A gente vai, eu acho, partir para uma outra visualização um pouco diferenciada. Vamos manter o cara, mas vamos trabalhar com a ideia da Melissa, do sinal de mais, para representar a possibilidade de trazer mais hóspedes, né? Então vamos trabalhar a ideia do nosso retângulo de 2 por 5, tá? 2 por 5. A gente vai criar um Ctrl+C, Ctrl+F para criar uma cópia e arrastar, né, para formar aí o nosso sinal de mais. A gente pode unir os dois círculos. Então a gente já tem aí o sinalzinho de mais. E agora o que a gente precisa, né, é uma maneira de associar esse novo elemento de associar
né, hóspedes adicionais quer dizer, uma das maneiras que eu estou enxergando para trabalhar isso seria talvez a gente, né, criar aqui talvez um elemento de separação, né, de 1 pixel, de 24 de altura, que é a altura máxima, tá? Vamos tentar ver se o conceito, né, fica claro agora com 2 bonecos separados. A gente tem aqui a largura tá muito grande, vou tentar, precisa aproximar isso um pouquinho mais. Vamos ver. 26 de largura, 25 de altura, está apertado aqui, né? Realmente está bem em cima da linha. A altura a gente consegue, né? Mas na largura vamos ter que tentar reduzir um pouquinho esse cara para um pouquinho mais esses 2 bonequinhos. O nosso sinal de mais está pequeno, precisa aumentar um pouquinho. Com a dimensão a gente está no limite, mas está valendo, né? 24 aí, que é o nosso limite. A gente pode mover um pouquinho esse cara ainda para cá. Tentar ali. Talvez até a gente não precise dessa barra, né, vertical. A gente pode trabalhar uma seguinte ideia, seria a ideia da mão dada, né, dos 2 bonecos. Vamos ver aqui como é que ficou o nosso tamanho, tá legal. Vamos ver aqui em 100%, se eu consigo visualizar. E aí? A gente tem uma boa visão do sinal de mais, né? E tem a boa visão dos 2 bonecos. O que você acha? Conseguiu? Tá vendo? O sinalzinho de mais está realmente muito pequenininho, né? Talvez a gente tivesse que... Poderia trabalhar esse conceito aqui, né? Do círculo ao redor, mas aí fica muito grande. O que acontece é que esse elemento está ocupando muito espaço. Por isso a gente está tentando trabalhar a princípio somente com o sinal, né? E não incluir o... eu acho que aumentando o sinal de mais realmente fica bem mais simples de identificar. Bom, por hoje a gente vai parar por aqui, né? A gente fez aí, ficou bem legal o nosso trabalho, mas acho que está de bom tamanho. Esse foi mais um dia de criação de ícones, né? Yeah.